Olá, hoje nós vamos falar sobre o estudante, lugar sagrado. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e nesse início das aulas eu ando pensando, ando refletindo a respeito de como é que anda a educação no nosso país e de como é que a gente pode realmente cuidar do mais importante, do que é sagrado, a postura de estudante. De um lado a gente encontra uma falta de estrutura, falta de condição, professores dando tudo de si para ensinar esses alunos que muitas vezes ainda não têm a merenda, que muitas vezes ainda não têm a estrutura física de uma escola, livros, cadernos, interesse, condição de chegar até a escola. E de outro lado a gente tem talvez uma pressão excessiva que faz com que a nota e o resultado sejam o mais valioso e seja o objeto a ser buscado. Nessas duas situações, e que pena que a gente tem situações tão polarizadas e tão antagônicas no mesmo país, onde todo mundo deveria ter acesso a uma educação de qualidade. O que eu venho refletindo é o que seria essa educação de qualidade. A educação de qualidade é jogar um monte de conteúdo em cima de uma criança e deixar ela absolutamente pressionada, com uma autoestima pequena, baixinha, com medo e sentindo que aquilo é tudo, é muito para ela, ou talvez é uma falta de estrutura, uma falta de interesse, que eu vou sentindo que eu não dou conta de aprender, porque afinal de contas eu não tenho nem como fazer isso, porque falta tudo na minha escola, ou até não tem escola. Eu fiquei pensando que talvez esse lugar, ele seja um lugar muito importante para o resto da vida de todas essas crianças, mas que é um lugar onde a gente não encontre nem a ausência, nem o exagero de competição, onde a gente possa encontrar a colaboração para uma única força surgir, a força do estudante, a força do interesse por aprender. Todos nós, se formos parar para pensar, todos nós seguimos aprendendo até hoje, seguimos estudando até hoje, não importa a profissão, não importa o que cada um de nós faça, a gente está sempre nessa postura de ainda aprender, de ainda buscar, de ainda se esforçar, porque somos todos humanos, eternos aprendizes para sempre e sempre. Isso não muda. E na hora que a gente vê o abandono desse lugar, ou esse lugar sendo tratado como algo muito duro, o que acontece é que essas duas possibilidades, elas acabam, elas matam algo que é muito precioso dentro de todos nós, que é o interesse, a vontade por aprender. A criança que vê uma total falta de estrutura na sua escola ou na sua condição de estudar, ela não tem interesse por aquilo, porque às vezes aquilo tudo já está tão abandonado que faz parte desse abandono. A criança que vive numa estrutura que tem condição de ter uma escola, os pais pagam uma escola, ela é uma criança que talvez esteja tão pressionada numa demanda criada de que ela tem que ser X, Y, Z para dar certo nesse mundo que hoje está tão difícil, que ela cumpre um monte de coisas, mas ela também está com a sua vontade e seu interesse apagando, desmontando e se enfraquecendo. Porque o processo de aprender, o processo onde quer que essa criança esteja, ele parte desse lugar de amor, respeito e de encontro e troca. Então o meu convite com esse vídeo é que a gente reveja o que realmente é importante. Porque muitas vezes a nota se torna o objetivo principal, o conteúdo se torna o objetivo principal, no sentido de que eu tenho que dar uma carga de conteúdo enorme, porque eu tenho que ser a melhor escola, porque eu tenho essa pressão dos pais, e os pais têm que ter os filhos nas melhores escolas, para que esse filho seja alguém. Ou desse outro lado, que não tem escola, não tem condição, então eu também abandono, eu também não sei o que fazer. Em qualquer uma das duas pontas, a gente está cuidando muito mal e talvez não cuidando da capacidade de aprender, da vontade de aprender, do brilho nos olhos, que se arregala inteiro perante uma aula interessante, perante
a vontade de contribuir com conhecimento e trocar conhecimento. O convite que eu faço para todos nós nesse início de ano é que a gente exija e que a gente valorize o que é realmente importante. A nota, ela vai vir como consequência dessa postura. A condição do estudante, ela precisa ser cuidada. Porque é com essa condição de estudante e com essa troca e essa experiência vivida dentro da escola que a gente consegue realmente criar um cidadão e criar um cidadão que se conhece e que sabe como pode contribuir com a comunidade em que vive quando for um adulto e for devolver todo esse aprendizado e toda essa postura através de um trabalho. O meu convite para todos nós nesse início de ano é que a gente consiga juntos, tanto numa polaridade quanto a outra, encontrar, cada um com seus desafios, o lugar do estudante. E é desse lugar, e é esse lugar que a gente vai plantar, a gente vai regar, para que a gente possa colher bons frutos. Crianças que se percebem parceiras e juntas nesse processo de aprendizado, e crianças que se percebem interessadas e com a vontade de aprender, seja o que for, são crianças que estão aprendendo esse lugar, o lugar do estudante sagrado, o lugar do estudante que tem no seu significado como palavra, pessoa que aprende e aprende com o outro. A gente está falando de interação e a gente está falando de olhos nos olhos. Eu espero que esse ano de 2014 seja um ano muito rico e que professores e crianças aprendam juntos, porque é realmente através desse encontro que professores continuam eternos aprendizes e crianças aprendem a aprender e ensinam quando aprendem, porque é assim que essa troca toda funciona. Que seja um ano de muito estudo, de muita dedicação, de muita força de vontade, mas que seja um ano de muito acolhimento nesse processo. Que seja um ano onde todo esse conhecimento seja conquistado, onde todas as metas sejam atingidas, mas que a gente curta o processo, o caminho, a caminhada, e não que a gente se perca na caminhada em busca de um resultado, que só vem quando a gente faz bons caminhos e boas escolhas. Crianças e adultos, professores sagrados, escolas, famílias, todos nós juntos em nome do aprendiz. Assim, ir para a escola, estar na escola e viver todas as matérias é viver muito mais do que isso. É viver o encontro, é viver a sabedoria de conviver, de viver com. E é estar junto nesse processo onde o mais importante é a caminhada. E o lugar onde a gente chega, com certeza, será um lugar ótimo, com notas incríveis. Mas o lugar onde a gente chega, ele é só resultado dessa postura. E isso segue para toda a vida. O aprendiz que se encontra como aprendiz na postura perante a vida é alguém que está realmente e sempre se dedicando a alguma coisa. E o resultado vem. O vídeo de hoje foi esse. A dica que eu queria dar para você é: organize essa rotina de início de ano, coloque as atividades, organize o horário da lição, organize esse canto do estudante para que ele comece o ano direitinho, para que depois a gente não precise correr atrás de algo que não foi feito de um jeito legal, de um jeito gostoso e de um jeito leve. Começando o ano assim, a gente pode chegar no final do ano assim. E essa criança viveu o processo de aprendizado da melhor maneira possível, fazendo a sua parte, prestando atenção na aula, sem pressão, a pressão que encolhe, mas com desafios a serem superados. Esse é o melhor dos mundos e a gente pode viver isso com as nossas crianças, na escola das nossas crianças e em casa. O vídeo de hoje foi esse. Espero que o ano seja ótimo e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!